irmãos. Dando início aos trabalhos na tarde de hoje, nós estamos fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns avisos de praxe, mas que é sempre bom a gente reforçar. Aceitamos doações de gêneros alimentícios, não perecíveis, itens também para o enxoval do bebê. E já estão abertas as inscrições para o curso de acolhimento e de paz. Hoje nós teremos a palestra do nosso amigo Yuri, que é conhecido da casa, que irá falar sobre moral estranha. Nessa parte que ele vai falar, ele vai falar aqui, moral estranha, ele vai falar quanto a voz, e de anunciar o reino de Deus. Não é isso? Semana passada nós tivemos a Evaldo Dias, falou também sobre a pedra angular do Cristo, e agora ele vai falar quanto a voz e anunciar o reino de Deus. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos, o argueiro e a trave no olho. O que diz a doutrina nessa passagem? Vamos ver aqui um versículo que fala: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave em vosso olho? Ou como é que diz ao vosso irmão: deixai-vos tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso olho uma trave? Hipócritas, tirais primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus, versículo de 7 a 3 a 5. O que diz a doutrina, os espíritos, quando Kardec na codificação sobre essa passagem bíblica, diz assim: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de ontem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, é preciso que o homem pudesse ver primeiro seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: o que pensaria se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante sensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade, na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outro o bem que que precisaria, em vez do mal que o exaltaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e comove de quase todas as ações humanas. Essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo para o progresso dos vícios, principalmente o orgulho. Vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo aos bons espíritos, os espíritos benfazejos, os protetores desta casa, para que eles continuem nos acompanhando, iluminando, fazendo essa corrente de oração e proteção dos nossos trabalhos. Oremos por eles. Façamos uma prece para nossos irmãos que aqui são trazidos, já foram trazidos, se encontram aqui em estado de necessidade, em busca de conhecimento, em busca de esclarecimento. Oremos por nossos irmãos. Vamos dar o pensamento a eles. Façamos uma prece para o nosso irmão palestrante, para que ele possa ser inspirado, trazendo para todos nós a mensagem da codificação, que seus guias e mentores o acompanhem nesse momento de caridade, onde irá passar o conhecimento da doutrina. Oremos o nosso irmão.
Em teu nome, com a tua permissão, mais uma vez, damos início aos trabalhos da tarde. Passa a palavra ao Samuel. Obrigado, comandante. Boa tarde a todos. Boa tarde. Com muita alegria que voltamos aqui ao Lepom, a minha casa, visto que eu sou da instituição, e onde a gente pode tratar e falar de doutrina espírita, refletir sobre o Evangelho redivivo à luz desse bálsamo que é a nossa doutrina espírita, que transcende dentro desse aspecto de internalizá-la dentro dos nossos corações. Então peço permissão aos seus corações, às suas mentes, para que todas essas palavras, todos esses pensamentos nos transformem e que usufruamos desse banquete de luz, nos melhorando, trazendo todos esses preceitos do Evangelho, clarificados pela doutrina espírita e estudados de uma forma muito valiosa pelo nosso codificador, Allan Kardec. E ele mesmo, dentro dos seus estudos, analisando ali 5 pontos de todos esses raciocínios do Evangelho, ele traz o sentido de ética e moral, trazendo justamente na questão 629 o sentido de moral. O que é moral? Moral é tudo aquilo que se encontra em um conjunto de valores, valores esses que conduzem um povo, conduzem pessoas e fazem com que todos sejam guiados pelos princípios que norteiam o bem-estar geral. E dentro também dessa linha ele traz o que é a ética. E essa ética trabalha esses comportamentos dentro de valores íntimos e divinos, onde pensamos em um processo de empatia para que adotemos como meta principal das nossas vidas a vigilância dos nossos pensamentos, tendo por consciência essa corrente que nos liga a Deus, conforme nos falava a própria questão 6, conforme nos fala a própria questão 621 do Livro dos Espíritos. E então, dentro de todo esse equacionamento de pensamentos, Kardec coloca na capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, todos esses pensamentos que não foram bem interpretados pelos religiosos da época, mas que causavam ainda distorções em todo o universo cristão. A saber, eu não vim trazer eu não vim trazer a paz, mas sim a divisão. A saber também, quando ele nos fala em Mateus que aquele que não odiar seu pai ou sua mãe não é digno de a mim seguir. Ou deixai os mortos, conforme nos fala Mateus, o cuidado de enterrar os seus mortos. E aí a gente entra nesse processo de observação e de reflexão dúbia, causando distorções, alienação e separativismo dentro dos universos das religiões. Basta ver que, se nós formos analisar o contexto cultural, linguístico da época, onde a predominância do hebraico, onde existia a predominância do hebraico em todos aqueles povos, mas que as cerimônias rabínicas ou judias eram celebradas em aramaico, colocando também em tela que Jesus não ditara o seu evangelho. Aliás, nenhum evangelho construído de Marcos, Lucas, que não tiveram contato com Cristo, mas Mateus, Lucas, Tiago, João,
todos esses conviveram com Cristo. Então, dentro dessa linha, entrou-se em um processo de interpretação equivocada de alguns textos, de alguns desses pensamentos do Cristo, que hoje, dentro da reflexão da doutrina espírita, dentro da sua profundidade, que atinge a sua psicologia, começamos a entender. Conforme nos diz o próprio Kardec, em O Livro dos Espíritos, através de um grande estudioso chamado Pesani, porque Kardec, em que pese ser um grande linguista, que inclusive escrevera gramática em alemão, tinha a humildade como seu cerne de trabalho e de produção diária. Então, tudo aquilo que ele não sabia ou dominava, ele consultava. Talvez sejam pontos subliminares para que nós, espíritas, devamos seguir. Se não sabemos uma pauta, vamos buscar estudar ou consultar aquele que sabe. E então, justamente, objetivando, entender o que era odiar. O que era odiar naquela época? O que era odiar em hebraico, cuja língua ainda era pobre, com palavras que tinham vários significados? Odiar no grego já tinha outro também significado, mas em hebraico, conforme Pesani, inclusive, está constado no próprio Livro dos Espíritos, dizia que amar menos. Amar menos. Então, quando Jesus ali fala moral estranha, quando Kardec nos fala moral estranha, por que essa estranha moral do Cristo em falar questões que ele mesmo professara de amor, mas em que algumas das afirmações ele iria contra? E a gente começa a encontrar amparo nas distorções. João, dentro da sua idade avançada, afinal ele não escrevera, ele ditava, falou do teu evangelho, e a dificuldade para se escrever em pergaminho eram grandes. Para você ter um pergaminho à época, um papel, eram grandes. Então a gente começa a entender que várias máximas do Cristo, que hoje há essa confusão e que geram inclusive novas seitas, novas linhas de ação, ou novos entendimentos, quando ele ali repreendera Pedro, onde ambos já estiveram, Pedro, e que dizia: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com fogo será ferido. Então a proposta de Jesus, quando ele traz esses pontos nevrálgicos desse capítulo, de deixar os mortos enterrar os seus mortos, de abandonar pai e mãe, conforme Lucas, de odiar pai e mãe, de que eu não vim destruir a lei, mas sim cumpri-la, de que eu ainda não fui bem compreendido, conforme nos fala a própria questão 304 do livro Consolador, onde, quando questionado Emmanuel sobre essa passagem de trazer a espada, ele mesmo afirma que todos os símbolos do Evangelho, dado o meio que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Em muitos trechos, Jesus trazia rigor. Com os fariseus, ele tinha rigor, mas os amava. É como falava Martin Luther King, dos seus 3 propósitos para amar os inimigos, de que o primeiro era adotar dentro do nosso coração o perdão, o segundo, entender que o seu inimigo, ou aquele que te ofendeu, aquele ato não o resume por completo.
fazendo uma sinapse geral da nossa psique, no sentido de dilatarmos a nossa compreensão. E terceiro, Martin Luther King também nos traz essa questão, analisando esses pontos nevrálgicos de Jesus. Porque Jesus, dentro da sua pedagogia e psicologia, não se confundia, não trazia para todo aquele povo dúvidas, porque além de falar, ele exemplificava. E então Martin Luther King, nesses 3 pontos, fazendo também uma exemplificação, aliás, pastor americano, de uma moral extremamente elevada, responsável por iluminar aquelas mentes no sentido da agregação daquelas raças, no combate à segregação racial americana. Ele dizia que o seu inimigo, a forma mais direta de você se reconciliar com o seu inimigo é trazê-lo para o seu lado, colocar como seu amigo. E então Jesus, quando fala, traz essa proposição de que ele veio trazer a paz à terra, e que não veio trazer a paz, mas a espada, mano, completa, que a lição do Cristo ainda sempre pode ser reconhecida como uma espada renovadora. Essa espada da intimidade, essa espada que vem extirpar as nossas más tendências. E como o nosso próprio coronel aqui leu na nossa abertura, extirpar esse grande mal que nos vulnerabiliza, onde nós só conseguimos enxergar o que nos separa e nunca o que nos une, que é do julgamento. Aliás, boa parte das mensagens mediúnicas, ali na mesa de irmã Sheila, de outros espíritos nobres que vêm nos trazer, sempre batem nesse ponto do perdão e do julgamento, onde muitas vezes enxergamos a trave no olho do nosso irmão e não enxergamos o cisco no nosso olho. E tem sido um desafio, inclusive psíquico, de utilizarmos a espada do Verbo Divino para cortar e intimidar as nossas sombras interiores, fazendo essa proposta de renovação, que é desafiadora, mas que, nos tempos de hoje, é necessidade. As nossas enfermidades psicológicas, os nossos pontos que nos atormentam, a época quando Jesus tratava os endemoniados, hoje vamos entender como depressivos, ansiosos, transtornos bipolares, esquizofrênicos, mas à época os sacerdotes, que eram também os vigilantes da saúde, tratavam esses irmãos como endemoniados. E então essa espada interior, cuja lâmina é afiada, deve ser afiada com o bom entendimento do Evangelho desse Cristo descrucificado, conforme nos fala a nossa Amélia Rodrigues, se faz importante dentro dessa floresta interior, deixando os nossos mortos de lado. Jesus, quando ali falara, quando aquele homem dizia que precisava enterrar aquele ente próximo, e Jesus fala que deixai os mortos enterrar os seus mortos.
E essa frase traz grande abertura de interpretação, de interpretações e reflexões. Quantos mortos precisamos enterrar interiormente? Os mortos, conforme o comandante nos falou, bem descrito na questão 785 de O Livro dos Espíritos, que fala do orgulho e do egoísmo. Porque para enterrarmos os nossos mortos, precisamos fazer uma imersão profunda nos sepulcros das nossas sombras, colocando a areia da vida, que aqui se representa através de pontos de luz e lucidez, entendendo que esses mortos são essas tendências que ainda nos fazem prisioneiros de nós mesmos. O quanto a gente ainda entra em zonas de materialismo, de interesse pessoal. O quanto a gente entra em um processo de entendimento ínfimo do que os desafios do mundo nos se apresentam para o nosso contexto de vida, ou mais ainda, quantas pandemias precisamos passar para entender que estamos em um ponto, talvez em um ápice. Muitas vezes, uma vez uma pessoa me questionou: Yuri, a pandemia é o início da transição planetária? E eu, diante do meu entendimento, disse: eu acredito que tenha sido o ápice da transição planetária. E nesse momento de transição planetária que estamos passando, todas essas sombras, todos esses adolescentes internos, esses meninos egoístas que ainda temos dentro do nosso ser, essas crianças feridas, irão aflorar. Basta ver que em 22 de abril de 1866, em Obras Póstumas, Kardec recebe uma comunicação publicada por seus amigos, de que o Espírito fala que uma das grandes características da transição seria a perturbação, a loucura coletiva, onde o suicídio iria tomar conta de boa parte, iria tomar proporções terríveis. As pessoas iriam agredir a construção divina. As obsessões iriam se tornar praxe em todas as casas, inclusive as nossas. Espíritas, amai-vos e depois instruí-vos. O nosso maior desafio hoje no nosso movimento somos nós espíritas, onde nós estamos em um prédio, cada vez mais subindo degraus, e estamos no último degrau para exemplificarmos o que aqui nós vivenciamos, o que nós aqui aprendemos, deixando de lado as propostas instintivas e adormecendo esse lobo mau que dentro de nós habita. E essa doutrina que clarifica, justamente explica desses mortos que não são mortos, dessa espada do Cristo que não é espada, dessa família, muitas vezes, dessa família consanguínea, que sabemos que existe a família espiritual, e que Emmanuel também traz em um livro Espírito da Verdade, explicando essas máximas do Cristo, de que abandonaremos os nossos pais a partir do momento em que seguiremos a nossa caminhada interior ou de vida para evoluirmos.
e que se estamos abandonando em prol de uma boa causa, em prol de uma ascensão espiritual, se eles ainda são pontos de conflitos, precisamos exercitar o lenitivo da paciência, da compreensão. Diga-se aqui, é extremamente desafiador, para ensiná-los, e completa nesse mesmo livro, assim como os filhos, assim como os amigos, assim como aqueles que de nós vivem próximos, sendo pontos de entendimento, tal qual e o Poveretio, aquela Luz de Assis, nos trouxeram em sua oração, que é um resumo de todo o Evangelho. Senhor, fazei-me de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Está aí o desafio colocado. Está aí as leis universais sendo colocadas em fase de testes, para que nós nos adequemos aos seus preceitos. E assim nos traz o próprio Livro dos Espíritos, questão 615 adiante, de que os nossos sofrimentos nada mais são do que o resultado das nossas infrações às leis divinas. Se nós titubeamos em amar, em perdoar, se temos oportunidade de sermos melhores, de apertar a mão do sargento aqui na portaria, de dar um bom dia, ou até uma senhora que ali passa, ou então dar um entendimento a um amigo que de te erra, estamos ferindo as leis divinas, porque nós não fomos construídos para odiar. Por isso que a carcaça física está cada vez mais sendo diagnosticada com diversas doenças. É a era do espírito. As doenças psicossomáticas reverberando em o nosso corpo, tal qual nos fala Joana de Ângeles em Um Homem Integral, quando ela apresenta para nós aquele rol de perturbações, desde as fobias, desde os medos, as ansiedades, as tristezas, mas que traz também as respostas necessárias para que engatinhemos nessa nova caminhada. Então a proposta aqui não é de mudança imediata, mas é de apertar a mão com o Yuri velho, do Yuri velho com o Yuri novo. E isso é um tratado entre você e Deus. Isso é um tratado entre você e sua consciência. Porque não existe reforma íntima sem silenciar do coração. E assim o Espírito de verdade nos traz que é no silêncio dos teus pensamentos que eu, divino agricultor, cultivo a tua alma. Porque o autoconhecimento, ele é manso, ele dá mansidão, ele é incompatível com a ostentação. O autoconhecimento, ele é caridoso. O autoconhecimento, ele é acompanhado da empatia. O autoconhecimento, por você entender os processos, você também exercita e acentua a capacidade de perdoar, de se resignar, de cada vez mais se desvencilhar de paixões, conforme também nos fala o Livro dos Espíritos em suas questões 907 adiante, trabalhando e percebendo que ninguém
é responsável por nossos conflitos, pelos complexos, pela complexidade da nossa existência, ou mais ainda, pelos nossos desequilíbrios, mas sim nós mesmos, por exacerbar expectativas em pessoas, coisas materiais, não entendendo que, ou evitando entender essa estranha moral, que muitas vezes a gente adota para a nossa caminhada, não nos permitindo relacionamentos conflituosos sob o pretexto de que temos que salvar o outro, porque ninguém pode salvar aquele que por si só se nega a alegria de ser pleno. E a gente vai percebendo na questão 712 também, desses aspectos materiais, desses aspectos das posses. Por que eu falo isso? Porque nesses 5 pontos que Jesus traz da moral estranha, todos eles se ligam a uma crença em algo maior. Por que não diríamos também, quando ele fala de amar os nossos inimigos, seria uma moral estranha? Porque a ética cristã fora questionada. Porque a incapacidade daqueles homens à época de exercitar o perdão e amar o inimigo era como se fosse o ar de respiração deles. E cada um de nós, inclusive eu, dentro do meu campo de sofrimento, desenvolve, cada um a seu tempo, essas capacidades. Porque é uma capacidade ligada diretamente à nossa cura. A doutrina espírita nos ensina que só nós seremos curados curando. De que esse portão que nos causa amnésia, esse portão instalado nas entradas das casas espíritas e das religiões, que tem, me parece, dados de amnésia, não mais devem ser instalados, porque muitas vezes aqui aprendemos e lá fora esquecemos. Então Jesus transcende nessas observações. E coloca de uma forma direta de que nós não devemos amar o nosso pai, ou odiar nosso pai e nossa mãe, mas entender que os laços carnais são passageiros e que nossos pais, nossos filhos, muitas vezes, nossos filhos, nossos pais. Então, aspectos de posse de ambos os lados, narcisistas, somente eu, a preponderância das minhas vontades, destrói mentes. A tendência de proteção aos nossos pais, aos nossos filhos, muitas vezes gera pessoas mimadas, frágeis, onde a primeira frustração ao sofrimento. Então, caminhar sobre esse universo de propósito renovador que a doutrina espírita nos indica, é fazer compreender todos esses processos de cura, de milagres que o mestre nos trouxera, de reflexões, porque a toda cura que ele proporcionava, ele dizia: vá que a tua fé te curou. A tua renovação te curou. E muitas curas não foram feitas, porque
aquelas pessoas não estavam maduras para ser curadas. Muitas vezes somos nós. Precisamos experimentar mais alguns tipos de perturbações para poder recepcionar as bondades divinas. Tendo a humildade, aliás, Kardec já nos trouxera aqui, o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. E essa humildade, ela reside diretamente e invariavelmente, ela repousa invariavelmente no nosso estado de servir, no nosso estado de acolher, nessa compreensão profunda de que nesse momento planetário precisamos nos manter firmes nos nossos postos de trabalho. É assim que o Dr. Bezerra Menezes fala: espíritas, permanecei nos seus postos de trabalho nesses momentos de atribulação, porque é nele, ou são neles, que a espiritualidade vai te encontrar quando de ti precisar e quando você também precisar. Os trabalhadores da última hora, aqueles que precisam empregar, materializar tudo que fora aprendido nas dinâmicas das reencarnações. Precisamos fazer, gente, o que não foi feito há 6.000 anos. O que não foi feito pelos hebreus quando de Capela vieram. Há 6.000 anos. Estamos no 7º milênio. Coincidência ou não? E se completa ali por volta de 2050, 2060. Fazendo tendo essa percepção da importância dessa reencarnação. Então, trazendo mais profundamente, quando essa passagem de Jesus, quando a ideia de abandono de família, a ideia de odiar, a ideia de deixar aqueles enterrar os seus mortos, a ideia da divisão pela espada, integra justamente todas essas ferramentas que precisamos utilizar nos tempos modernos. Não se necessita adentrarmos em solos complexos para se entender isso, ou ainda estudar livros complexos dos diversos tipos de psicologia, da gestalterapia junguiana, freudiana, da humanística ou da transpessoal para entendermos de que aquele sentimento de vingança e de ódio morto em Uri, ele não precisa ser ressuscitado. Porque é engraçado, quando a gente ressuscita sentimentos instintivos inferiores, o nosso remorso é dobrado quando a gente conhece. É a tal da consciência, essa centelha vigilante, essa centelha inibidora que se posta como um guardião do nosso destino. E a gente traz aqui exemplos vivos de nobres cristãos que aqui vieram e que exemplificaram que o entendimento de almas, que o acolhimento, que a fraternidade é o nosso carro-chefe.
É o nosso cartão de visita. Não se reconhece um espírita pela quantidade de livros que ele coloca debaixo dos seus braços, mas do seu amor, do seu acolhimento, do seu ouvido. Não foi à toa que quando no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos, através de suas instruções, trabalhavam o fora da caridade, não a salvação. E ali fazendo todas essas pontuações. Aliás, quando você abre o Evangelho no meio, exatamente cai nesse capítulo. Quando os Espíritos falaram a caridade material e a caridade moral. Quantas almas estaríamos salvando se ao invés de quando essas almas chegassem, para de nós desabafar, não emitíssemos as nossas opiniões pessoais ou receitas prontas de felicidade, atormentando mais aquele espírito. Particularmente, um centro espírita lá em Juazeiro, quando eu tinha 15 anos, estava passando por um processo de perturbação. Quando chego na casa espírita, sento a trabalhadora, Coronel Moreira Rego. Cresci lá. Você tem que tomar 10 passes. Você disse, eu saí 10 vezes mais perturbado. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, tem que fazer caridade. Misericórdia, Jesus. Eu estou mal respirando. Estava com bruxismo, mão tremendo, bichinho de 15 anos, rapaz, né? Desafiador, com muitos desafios. E hoje a gente também se esforça para não julgar a nossa irmã. Percebam como esse processo é contínuo. E exige de nós. É por isso que São Francisco, quando fala do compreender, do que ser compreendido, nós pegarmos essa espada afiada e usá-la mesmo quando estamos fragilizados, extirpando o nosso egoísmo e oferecendo o nosso ouvido àquele que de nós se apresenta. Talvez seja a nossa cura. Talvez seja a simplicidade do antibiótico divino se apresentando para nós como cura. Muitas vezes a gente ora, a gente tende ainda a acreditar em espetáculos miraculosos de cura. Muitas vezes a cura está do nosso lado, tendo olhos de ver, observando mais. Certa feita, no meu ambiente profissional, uma pessoa de uma patente mais alta sentava do meu lado de almoço, e observei, estava almoçando, de repente, uma agitação, uma perturbação, passei a conversar, sem nenhum tipo de jargão religioso ou espírita. Outro desafio, precisamos nos aproximar com a linguagem comum. E ali mesmo eu peguei o cartão de saúde desse amigo, marquei uma consulta com um psiquiatra. Não se trata aqui de mostrar o que eu fiz, mas se trata talvez de tentar olhar, e aquilo me fez tão bem, sabe? Me fez tão bem, porque também eu passava por um processo de perda na minha família. E aí a gente começa a perceber que a gente começa a dar sentido para a nossa vida, dando sentido para outras vidas. Sabe, gente? E a gente encontra aqui nessa estranha moral tudo isso. A gente encontra não só em A Estranha Moral, mas a gente encontra esses impulsos internos que tanto pedimos aos céus
que dilatam as nossas percepções, fazendo-nos inseridos nesse universo do servir. Mas é bem interessante, tem uma questão, 948, me veio à mente aqui, tirando o orgulho e o egoísmo. Qual outra característica de imperfeição que vocês poderiam me dizer? Kardec perguntando. O interesse pessoal. Quando começarmos a aprender a servir sem o nosso interesse pessoal, alcançando o estado de servir, estaremos realmente entrando nesse time que tem como técnico Jesus. Leon Denis tem uma frase bem interessante: tenhamos como templo o universo, como altar a consciência, por guia a caridade, por lei amor, por imagem a Deus. Por imagem a Deus. Então são esses complexos dessa relação entre matéria e espírito. São esses complexos que Kardec ali já trouxera, quando falava em A Gênese, no seu capítulo 18, de que na transformação do mundo, toda essa dinâmica de evolução interior repercute na atmosfera do globo, fazendo com que o planeta se regenere, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque nós só iremos o planeta só irá se regenerar se a sua maioria praticar o bem. Muita gente ainda pensa em cataclismas, em erupções, em vulcões. E são chegados esses tempos. Talvez por isso que esses conflitos estejam se materializando, sabe, gente? Seja Israel em forma de guerras. Temos diversas outras guerras em andamento, além da Ucrânia. Na África, no Iêmen, em outras ditaduras, na nossa América Central, no México, no Brasil. Basta ver que, se formos analisar em números, quantos homicídios se tem aqui em um mês, são equiparados ao de uma guerra. Quando são violentos contra a vida. Sabe? Tirando os suicídios. Na última medida eram 45. A cada 45 minutos uma pessoa se suicidava. Hoje já diminuiu. Segundo algumas fontes que eu posso reforçar depois, já estamos em 37 minutos. E cada vez mais crianças. Então, e a gente questiona: o que está acontecendo? Como estamos encarando essa proposta de mundo espiritual? Como estamos representando a divindade em nossos meios sociais? Com discórdia ou com concórdia? Com motivação ou desmotivação? Com togas de juízes ou acolhimento? Então são questionamentos que não mais podemos. Carl Gustav Jung, pai da psicologia junguiana, analítica,
ele trabalha muito essa questão dos arquétipos, ou seja, desses tipos de psicológicos que tem dentro da gente, das nossas sombras que projetamos nos outros, desse inconsciente coletivo, e que é preciso, é importante, para que exista a cura, colocarmos pontos de luz ou iluminar essas nossas más inclinações, quebrando essas personas, essas máscaras. Evangelho. Oração. Jesus, Deus, amor, caridade, sabe? Irmandade, empatia. Muitas vezes aquele teu algoz é um doente. Ou muitas vezes entender que sobre aquela pessoa recai o mundo. Essa semana eu caminhei para um tratamento, uns amigos de trabalho pensando em suicídio, jovem, de idade, e outra amiga pensando em suicídio. E que, tomando um cafezinho, falaram. Então, tem uma questão, não me recordo o número, e que Kardec questiona: poderá ser responsabilizado aquele que, tendo a oportunidade de fazer o bem, não faz? Sim. Os Espíritos respondem: sim. Sim. Tal qual tiveste fazendo o mal. Então, a doutrina espírita, ela traz todos esses condões da caridade, da esperança, da fé, não como alegorias, não como pontos a serem adorados, não como admiradores, mas sim como trabalhadores. Paulo, em carta aos Romanos, capítulo 21 e 22, ele fala: Deus não quer a morte dos ímpios, mas quer a redenção dos seus pecados, mas quer a sua redenção. E ele foi a própria redenção. Diversos assassinatos contra os cristãos. Paulo representa muito, nos representa muito. Culto, detentor de 4 idiomas, de uma beleza física. Aliás, quando ele, em um livro, Paulo e Estevão, estava apedrejando Estevão, ao lado de Abigail, e Saulo, na época Saulo, não sabia que Abigail, o seu grande amor, que já era um espírito evoluído, ele não sabia que Estevão era irmão de Abigail. E ali ele tenta impedir. E Paulo tem contato com o amor verdadeiro. E ele fala: Estevão, ele é um grande homem, Abigail. Cumpriu bem as leis de Moisés. Imagina quando este homem compreender Jesus. E ele estava certo. Se não fosse Paulo, nós não estávamos aqui na noite. Não estávamos aqui.
E esse mesmo Paulo, quando ali depois do acontecimento de Damasco, é acolhido por Ananias na casa do caminho. Aliás, era um quartinho, um quarto desse salão, alugado, cuja dona era uma mulher que tinha um filho paralítico. E quando Saulo ali entra, ele relata que nunca sentiu tanto amor verdadeiro, tanto de Deus. E olha que ele era religioso, era doutor da lei. Paulo enterrou os seus mortos. Teve o cuidado de enterrar os seus mortos. Ele levou a espada da verdade e extirpou com essa espada os seus demônios interiores. Nós temos a espada do Evangelho, sabe? Nós temos dentro dessa espada a lâmina do Espiritismo. Que privilégio nós temos! Essa doutrina que eu amo, essa doutrina que nos ensina que não existe benefício, que não existe ninguém melhor do que o pior, de que nós trabalhadores da causa temos uma grande responsabilidade, sabe? Que Paulo também teve que abandonar seu pai, sua mãe, e ali ele abandonara Gamaliel. E fora recriminado. E abandonou o seu ódio. Então, gente, são essas reflexões dessa parte de estranha moral que a gente traz aqui e que mexe com a gente, mas que nos direcionam para um melhor entendimento e para entender melhor o que o nosso mestre nos trouxe. Então, um beijo nos seus corações, desejo um bom sábado, muita paz. Obrigado. Em nome da casa, nós vamos tentar agradecer a brilhante exposição do Yuri. Fica aqui para nós fazendo algumas reflexões, né, que ele externou hoje. Eu acho que tocou muito em nossos corações como é difícil crescer espiritualmente, Yuri. A gente percebe isso. Eu vou citar um episódio. Alguns anos atrás eu estive, quando eu estava no comando da PM, fui participar de um encontro na Índia. Encontro na Índia, que falava sobre a paz. E lá, a gente olhando, tive a oportunidade de ver aquele povo, né? Se você não sabe, a Índia tem 1.300.000.000 de habitantes. É como se a Índia fosse 6 países como o nosso de gente. Imagina, a gente acha que nós somos muitos, imagina lá. E eu perguntar sempre às pessoas, né, Clara? Como era que aquele povo, vocês têm uma ideia, a polícia na Índia não usa arma. Eles não usam arma. Não sei se vocês já viram, eles com as varas enormes, fazem policiamento e tal. E eu entrei numa favela na Índia. Nós fomos visitar um templo israelita que foi bombardeado por uns grupos terroristas na época, que mataram muita gente na Índia. Como eles não tinham armas, o exército dele estava distante de Bombai, uma cidade. Eles não chegou a tempo, descontando. Eles nunca imaginavam que eles fossem atacados, tivesse uma cena daquela. Aí eu entrei na favela
E quando eu olhei o aspecto, eu lembrei o antigo alagado. Aí disse para o guia que nos acompanhava: rapaz, vou ser assaltado, não vamos ser assaltados aqui. Ele disse: não se preocupe, coronel. Muito pelo contrário, eles vão convidar os senhores aqui, para ir na casa deles, e vão dar a melhor água, aquela carência de água, o melhor alimento, porque o que eles têm é isso que você colocou aqui, essa ternura, essa bondade, esse amor de um pelo outro. Então, você vê aquela miséria, mas é de um coração assim, esplendor. Ou seja, é um povo que tem os seus conflitos, mas, como você diz, só muda a sociedade através dos gestos, dos atos. E na Índia eles têm isso, na Índia. Aí a gente sai da Índia, aí teve um outro encontro nos Estados Unidos, falando sobre saúde mental. Aí nós fomos apresentar uma experiência que nós fizemos aqui na PM de meditação, de policiais reduzir o índice de homicídio, de suicídio aqui na PM e tal. E um americano, um pesquisador, dizendo, né, você colocou aqui a quantidade de homicídios, que hoje a maior doença do americano são as doenças mentais. O índice de suicídio é assustador, eles nem divulgam, porque é um negócio assim. Então, vocês estão vendo aí a indústria farmacêutica, né, com as drogas. Surgiu uma droga agora aí que está arrasando uma cidade nos Estados Unidos, né? Esse é o nome. Como é? Fentanil, né? Os caras parecem uns zumbis ali, usando drogas. E essa semana, um psiquiatra, falando essa questão, né? Eu estou fazendo as colocações, está indo na palestra dele. O Carimário Kess falando, um psiquiatra falando, que no Brasil, só uma questão de tempo, o alto índice de automedicação, de uso dessas drogas, eu só penso em droga ilícita, maconha, cocaína, não é isso não. As listas é uma coisa assustadora. E que não espere que nós vamos ver muitos casos, como nos Estados Unidos, zumbis, pessoas drogadas. Aí ele perguntou por que a droga é para tirar essa angústia, essa dor, né, que leva ao suicídio. Gente, é demais. Esse domingo eu estava na praia, sentado, olhando, contemplando. Aí passa um vizinho, desesperado, cara, para lá e para cá, eu disse: rapaz, qual o problema? O coronel, posso desabafar com o senhor aí? Eu estou com uma filha, mostrou assim, um vilarejo pequeno, aí mostrou assim: eu estou com uma filha aí, querendo se suicidar, 41 anos, 40 anos. Então a gente pega esses relatos e fica observando, Will, que é o que a doutrina coloca, né? A transformação tem que partir da gente. É o autoconhecimento que hoje o jovem não tem. E como você disse, você foi numa casa espírita, o cara disse: tome 10 passos, tome o seu tema lá, tome isso, e a internet, se você abrir, pode olhar os vídeos da internet, Bárbara, só é dica disso. Faça isso, faça aquilo, a pessoa volta, quem está depressivo, entra naquela. Ninguém, aí, meu amigo, aí não tem saída, porra, não tem um ponto de recorrer. E o remédio mais fácil é os depressores. Então, Yuri, a gente agradece mais uma vez pela moral estranha, para a gente entender por que moral estranha, né? A gente não entendia por que moral estranha, porque é difícil, né? É difícil. Você dizer o Deus falar, o Cristo falar, que não vem trazer a paz, né? Odiar pai e mãe, né? Essas coisas, é complicado. Então, vamos lá. Vamos nos aquietar nossas mentes. Um dia de glória. Muitos irmãos que aqui se encontram, como eu falei anteriormente, está na necessidade, saímos aqui hoje mais esclarecidos, aprenderam muito através do nosso irmão palestrante, das nossas intenções, e nós desejamos a todos eles que, ao voltar para a cidade, sejam multiplicadores para outros irmãos essas palavras consoladoras que aqui foram trazidas. Pedimos ao Pai Celestial, ilumine os nossos amigos espirituais dessa casa, que aqui estiveram conosco um dia encarnados,
o Coronel Santa Rita em especial, Leda e muitos outros, Roberto, ou seja, Silvio de Melo. Então, irmãos que aqui estavam conosco no dia a dia, mas que já partiram primeiro. Vamos pedir ao Pai, né, uma prece para eles também, que eles possam ser assistidos e ser iluminados. Pedir ao Pai que continue protegendo, continue iluminando também, inspirando os nossos irmãos que trabalham no dia a dia na rua, ligados a essa casa, a Polícia Militar, que eles possam continuar protegendo a sociedade com seriedade, com equilíbrio, acima de tudo com equilíbrio, com muito amor, discernimento e senso de justiça. Pode ajudar esses irmãos. Pedimos ao Pai Celestial, essa é uma prece para nós, para todos nós, que a gente possa ver a grandeza das nossas forças, do nosso transformar, do nosso fazer, que nós sejamos exemplos de transformação e de renovação. Por tudo isso, nós agradecemos ao Pai por essa oportunidade única, porque um momento como esse só vai repetir em outra sessão. Nós temos essa oportunidade de conhecer um pouco mais da doutrina e compartilhar com o Senhor e com todos os espíritos desses ensinamentos. Desejamos a todos um excelente final de semana e retornemos para nossos lares melhores, mais esclarecidos, mais libertos. Muita paz para todos e uma boa tarde. Os irmãos que vão tomar o passe coletivo, né? Ou individual, né? Vai ter individual, né? Já se inscreveram, né? Os passistas já estarão aguardando. Rico na alma e pobre no bolso, encho de
de sopa aos milhões de famintos. Sou o que tira a pedra em seu coração, o remédio da dor num peito em erosão. O destino do homem é ser